Estamos começando mais um dia de aulas desta tarde, aqui no nosso programa Vem Aprender. Agora vai começar a programação do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Logo em seguida, você fica com as aulas para o primeiro ano do ensino fundamental e da educação infantil. Termina o primeiro ano e já começa o infantil, assim, coladinhos. Cada vez mais, estamos recebendo fotos e vídeos dos nossos alunos, estudando, lendo, mostrando seus trabalhos e atividades trazidas pelos nossos professores. Vamos ver? Envie as suas pelo nosso número 9165-8345. 9165-8345. Muito bem, pessoal! Continuem assim, lendo muito e estudando. Ler e estudar é o melhor que você pode fazer para passar esse momento de pandemia. Os estudos nos deixam mais inteligentes e com muito mais conhecimento. Agora, a sua sala de aula é aqui, na tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Estão preparados? Então, vamos começar! Você acompanha agora as aulas do segundo e do terceiro ano do ensino fundamental. Vamos lá? Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Eu já estava morrendo de saudade de todos. E vocês? Estão bem? Estão se cuidando? Eu espero que sim. Não deixem de se cuidar. Vamos dar continuidade, então, às nossas aulas de língua portuguesa. E durante essa semana, vocês já aprenderam bastante com a professora Elisane? As aulas foram muito legais. Eu tenho acompanhado. E para a nossa aula de hoje, o que será que nós vamos aprender? Vocês já estão com o caderninho em mãos? Anotem aí então. A nossa aula é de língua portuguesa. Hoje é dia 2 de setembro de 2020, quarta-feira. E estão fazendo o uso do nome completo de forma correta? Vocês ainda se lembram daquela nossa aula sobre a importância e sobre o uso dos nomes completos? Vamos conhecer agora, então, os objetivos da nossa aula. Acompanhem aí na telinha. Conhecer o gênero textual regulamento e a sua função social. Fazer uso do dicionário e escrever corretamente as palavras. Vocês perceberam que eu disse ali nos objetivos que vamos conhecer o gênero textual regulamento? Alguém aí em casa já ouviu essa palavra? Sabe o que significa? Vamos observar a palavrinha então que está aqui sobre a mesa. Regulamento. Viram como a palavrinha é grande? Quantas letrinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 letrinhas. E o que será que quer dizer a palavra regulamento? Vamos observar aí na telinha a definição do dicionário. Regulamento
norma, preceito, determinação, portaria, prescrição. Observem que antes dos significados tem duas letrinhas, S, ponto, M, ponto. E o que significam essas duas letrinhas? Substantivo masculino. Vocês já aprenderam em outras aulas como é que nós fazemos a procura no dicionário. Vamos relembrar agora, então, como é que procuramos as palavrinhas no dicionário? E vamos encontrar a palavrinha regulamento? Vocês se lembram que o dicionário está em ordem alfabética, começando pela letrinha A. Vamos procurar, então, a primeira letra da palavra, a letrinha R. Nós vamos procurando por ordem alfabética, chegamos na letrinha R. O dicionário, ele continua sendo organizado sempre por ordem alfabética. As primeiras palavrinhas aqui, R, seguido da vogal A. E nós temos na palavrinha regulamento a consoante R, seguida da vogal E. Vamos procurar no dicionário, então, R, E. Nós vamos procurando, chegamos nas palavrinhas escritas com R, E. É bom nós olharmos sempre aqui em cima, é mais fácil de nos localizarmos. Nós precisamos de R, E, G. Olha, estamos nas palavras escritas com R, E, A. Então, vamos ter que procurar mais um pouquinho. Continuamos em ordem alfabética e vamos procurando até chegar nas palavrinhas com R, E, G. E depois do G, vocês se lembram qual letrinha vem? A letrinha U. Regulamento. Nós estamos nas palavrinhas com R, E, G, I. Vamos procurar mais um pouquinho. Olhando aqui, então, já podemos verificar na próxima página que já temos palavrinhas com essa sequência de letras. R, E, G, U. A próxima letrinha é a letrinha L. Está aqui, ó, na sequência. Vamos ver se encontramos, então, a palavrinha regulamento. Regulamentar, regulamento. Vocês conseguem visualizar aí em casa? Olhem a palavrinha regulamento aqui no dicionário. E estão vendo que os significados são os mesmos que vocês viram anteriormente? Norma, preceito, determinação, portaria ou prescrição. Nós acabamos de encontrar, então, a definição da palavra regulamento no dicionário, que a gente já vem trabalhando em algumas aulas com o uso do dicionário, não é mesmo? E aonde será que nós podemos encontrar os regulamentos? E para que eles servem? Vamos ver? Acompanhem comigo. Nós temos inúmeros tipos e formas de regulamentos. Aqui trouxemos alguns mais comuns para que vocês consigam perceber e se lembrar se já viram ou se já ouviram. Regulamentos esportivos. Todas as modalidades de esporte têm os seus regulamentos. Vamos pensar no jogo de futebol, que é mais comum. Quando o juiz aplica os cartões amarelo ou vermelho, está lá no regulamento que o jogador não pode cometer alguns tipos de falta, algumas jogadas perigosas, por isso ele é punido.
Também está lá no regulamento a quantidade de jogadores, a questão do impedimento, o próprio juiz, os bandeirinhas, tudo isso está especificado lá no regulamento do futebol. Os regulamentos escolares. Todas as escolas têm os seus regulamentos internos, que trazem os horários de entrada, de saída, o uso do uniforme, as aulas que as crianças têm durante a semana, as atribuições de todos os funcionários da escola, dos alunos também e até mesmo dos pais. Vocês sabiam? Quando as aulas voltarem, perguntem para sua professora sobre o regulamento da sua escola. Peçam para ver, para ler. Vocês vão ver quanta coisa tem no regulamento da escola. Os regulamentos de jogos. Vamos falar desses jogos que a gente joga em casa mesmo. Quando estamos brincando com um simples jogo da memória, tem um regulamento, não tem? Tem as ordens de como que a gente joga, como que é a sequência, quem é que vence. Os regulamentos administrativos. Mas, prof, o que é administrativo? É de administrar, de tomar conta, de ordenar. Vamos pensar principalmente nos locais de trabalho, do papai, da mamãe, dos responsáveis aí em casa. Nos locais em que eles trabalham, existem regulamentos também, tão importantes quanto aqueles lá da escola, que também trazem os horários, a questão do uniforme, comportamento, uso de crachá. Os regulamentos jurídicos. Aqui nós estamos falando das leis, das ordens. Por exemplo, nesse momento em que estamos vivendo, existe um regulamento jurídico que diz que não podemos sair de casa sem usar a máscara. Existem outros regulamentos jurídicos que não permitem a entrada das crianças em lugares públicos, em supermercados, shoppings, que não permitem aglomerações de pessoas. Esses, então, são os regulamentos jurídicos. São algumas ordens, leis. E os regulamentos da web, da internet. Cada vez que você baixa um aplicativo, um joguinho, que você acessa alguma coisa, existem vários regulamentos que dizem aquilo que nós podemos publicar e aquilo que não podemos publicar lá na internet. Viram então a importância dos regulamentos na nossa vida? Como eles nos ajudam, principalmente a viver em sociedade? Vocês já conheciam algum regulamento? Já ouviram, já leram algum regulamento? Não esqueçam de verificar o da escola quando as aulas retornarem, ok? E pensando agora então na nossa palavrinha regulamento, vamos voltar aqui para ela. Vamos separar a palavra regulamento em sílabas. Re-gu-la-men-to. Quantas sílabas formamos? 1, 2, 3, 4, 5. Agora, crianças, quero que vocês prestem atenção nesta sílaba, na sílaba men. Vejam que tem duas letrinhas que estão inclusive da mesma cor. Perceberam aí em casa já? Quais são as letrinhas? Isso mesmo! A vogal E e a consoante N, que juntinhas fazem um som diferente. Vocês já perceberam? A língua fica presinha entre os dentes. Regulamento.
E nós temos esse som diferente que nós chamamos, a prof já pode ter falado lá na escola, sobre o sonzinho nasal, sai um pouquinho pelo nariz, um pouquinho pela boca. Nós temos esse sonzinho diferente sempre que as vogais se juntam à letrinha N. Vamos observar aí na telinha. Quando a letrinha A dá a mãozinha para a letrinha N, nós temos AN. Observem o desenho e a palavra morango. E quando a vogal E dá a mãozinha para a consoante N, o sonzinho vai ficar EN, pente. A vogal I mais a letrinha N, IN, cinco. A vogal O e mais a letrinha N, ON. Olhem lá na palavrinha onça. E a vogal U mais a letrinha N, UN. Camundongo. Perceberam esse som aí em casa? Vocês leram as palavrinhas junto comigo? Conseguiram perceber essa presença da letrinha N depois da vogal? Vamos ver então se vocês já conseguem mesmo. Nós vamos fazer uma atividade agora. Olhem aí na telinha. Vejam o nome da atividade. O que vocês conseguem perceber? Cruzando as palavras. O que nós utilizamos aqui então? No próprio nome da atividade, nós já usamos o encontro da vogal A com a letrinha N, cruzando as palavras. A prof vai sortear as palavras e vai completando na cruzadinha. E para isso, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos começar? A primeira palavrinha é a de número 7. Qual será a palavra? Vamos ver a imagem? Vocês aí em casa já sabem me dizer essa palavra? Como é que escrevemos? Peguem o caderninho aí em casa e vão escrevendo junto comigo. Número 7, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letrinhas. É a palavra, vocês já sabem? Montanha. Quem aí em casa conseguiu escrever e escreveu corretamente? Montanha. Vamos para a próxima? É a palavrinha de número 4. Ela tem 5 letrinhas. Observem a imagem. O que vocês estão pensando? Planeta? Mas planeta tem 5 letrinhas? Tem o encontro lá? An, en. Não, né? Qual é a palavra então? Mundo. Muito bem. Mundo. Olhem o encontro da vogal U com a letrinha N. Mundo. E a nossa próxima palavra é a palavrinha de número 1. Ela também tem 5 letrinhas. Vejam a imagem. É fácil, não é? Quem que já escovou? Ah, muito bem. Então, é a palavrinha? Nós já temos o N aqui. Dente. Muito bem, crianças. Dente. Estão escrevendo corretamente aí em casa? E a letrinha N, não estão trocando por outra letra, né? A nossa próxima palavra é a de número 5. Qual será a palavra? Observem a imagem aí em casa. Vocês já sabem?
Será que é isso mesmo? Vocês acham que é tinta? Vamos tentar então. Já temos a letrinha T. Muito bem. Tinta. Falta uma letrinha. O que será? Tinha uma tinta só no desenho? Não, tinham várias tintas. Isso mesmo, é uma palavrinha no plural. E a nossa próxima palavra é a palavrinha de número 6. Vamos ver a imagem? Ai, que lugar mais gostoso, mais tranquilo. Nós já temos a letrinha E. Vocês sabem a palavra? Fazenda. Muito bem. Fazenda com Z, não vão se esquecer. Fazenda. Como que está escrita aí em casa? Estão acertando as palavras? Eu espero que sim. E agora, a palavrinha de número 8. Eu acho que vocês vão ligar esse desenho a uma outra coisa. Olhem a imagem. Qual palavrinha nós vamos escrever? Muito bem. Fantasma. Não esqueçam do S. Fantasma. E agora, vocês estão curiosos para saber qual é a próxima palavra? É a palavrinha de número 9. Nós já sabemos que termina com a letra A. Olhem na nossa cruzadinha. E a imagem é... Vocês conhecem essa ferramenta? Enxada. Enxada. Com a letrinha X. Lembram da aula do uso da letrinha X e das letrinhas CH? Enxada. Com X, não se esqueçam. Próxima palavra. Agora faltam poucas. É a palavrinha de número 3. Vou mostrar a imagem. O que é que vocês falaram aí em casa? Interessante, porque essa palavrinha também tem o encontro da vogal com a letrinha N. Vocês me disseram injeção. No número 3. Será que eu consigo escrever injeção? Eu só tenho um quadrinho antes da vogal E. E o que a gente utiliza para dar a injeção? Uma seringa. Isso mesmo. Seringa. Estamos quase completando a nossa cruzadinha. Próxima palavrinha é a palavrinha de número 2. Será que vocês vão reconhecer a imagem? É uma pedra preciosa. Já sabem como que escreve? Vamos lá então. Já sabemos que começa com a letrinha D e termina com a vogal E. É um diamante. Muito bem. Diamante. E agora? Só falta a palavrinha de número 10. Vamos conferir? A palavrinha de número 10 é... Quem aí em casa gosta de um bom suco de laranja? Vamos escrever então a palavrinha laranja. Nós já temos duas vogais A aqui. Laranja.
Com a letrinha J, não se esqueçam. Laranja. Então, crianças, como é que foi aí em casa? Escreveram corretamente as palavras? Foi um bom exercício de escrita? Eu espero que sim, espero que vocês tenham gostado. Continuando a nossa aula, então, vamos fazer uma brincadeira? Pensando nesse uso das palavrinhas com an, en, in, on, un? Vamos então. A nossa brincadeira de hoje é o tapa certo. Só que antes de brincarmos, vamos montar o regulamento do jogo, visto que estamos falando de regulamento? Vamos montar então. Vamos começar com o nome do jogo, tapa certo. Número de participantes, de 2 a 4 jogadores. Idade para poder jogar, a partir dos 6 anos de idade. E aí, então, é livre. As pessoas de qualquer idade, a partir dos 6 anos, podem brincar. Por que a partir dos 6 anos, prof? Porque já precisa saber ler e escrever. Modo de jogar. Os participantes decidem quem fará o sorteio das sílabas. Quais sílabas? An, en, in, on, un. Deverá ser colocado sobre a mesa uma imagem com cada uma dessas sílabas do jogo, de modo que o desenho fique sempre virado para cima, para que a gente possa vê-lo. Após o sorteio da sílaba, ela deve ser deixada sobre a mesa e os jogadores precisam bater na imagem com aquela determinada sílaba. Fica com a cartinha o jogador que bateu primeiro. A cada nova rodada, a cartinha que foi retirada precisa ser reposta. Ou seja, se foi retirada uma imagem com a sílaba an, outra com a mesma sílaba deverá ser colocada sobre a mesa. E para finalizar, quem vence o jogo? O jogador que terminar com o maior número de cartinhas. Entenderam então, crianças, aí em casa, o regulamento do nosso jogo? Eu vou convidar a professora Joelma para jogar com a gente. Oi, professora Oi, Andressa. professora, tudo bem? Oi, crianças. Pronta para brincar, prof? Pronta, professora. Conseguiu entender o nosso regulamento? Consegui. Se eu esquecer, você me lembra de alguma coisa. Eu lembro. Tá? Vamos organizar aqui, então. Não se esqueçam, crianças. Nós vamos utilizar uma sílaba de cada uma daquelas que estamos trabalhando hoje durante a aula. Prof, quer embaralhar as sílabas aí, por favor? E uma imagem com cada uma dessas sílabas. Essa, prof, pode deixar viradinha para a gente fazer um sorteio. Vamos lá, então. Um desenho com a sílaba an. Quer organizar, prof? In, on e um. Vamos escolher agora. Você quer o verde ou o vermelho? Pode ser a verde. O verde. Vamos começar então, crianças. Acompanhem aí em casa. E depois vocês podem reproduzir esse jogo, vocês podem desenhar, escrever, usem a criatividade. Eu vou sortear uma sílaba então, prof. Tá bom. Precisamos bater no desenho que tem a sílaba an. Tá. Já sabe qual Já é, sei, prof? Já sei. Então no 3. 1, 2, 3. Quem bate primeiro fica com a cartinha. Então essa é minha. Essa é sua, prof. Vamos lá. Vamos tem que repor, né? Aqui. E vamos embaralhar de novo as sílabas. Pode sortear uma sílaba, prof. Vamos ver com a sílaba on. On. Já sabem aí em casa, crianças? 1, 2, 3.
Olha, eu fiquei com a onça dessa vez. Vamos lá então. Vamos repor com a sílaba on. E vamos embaralhar. Vou sortear uma sílaba então. Ah, já sei, vocês já sabem, crianças. Já descobriram qual é a imagem? Já sabe, prof? Vamos contar então. 1, 2, 3. Elefante. Então, essa é minha. Vamos mais uma rodada, prof, antes de finalizar? Vamos repor, então, a sílaba an. Vamos ver se eu consigo ser rápida Isso, agora. Vamos ver. Pode sortear, prof. Opa. In. Já sabem, sei. crianças? Eu já sei, prof. Já sabe, prof? Eu também já sei. Ai, agora eu vou ganhar. Então vamos. 1, 2, 3. Perdi, prof. Eu fiquei olhando pra Eu você. ganhei ainda. Está certo, crianças? Índio. Muito bem. E assim vocês podem continuar jogando. Hoje eu ganhei da professora Joelma, mas da próxima, prof, vamos ver. Daí. Vamos ver se eu consigo ganhar. Obrigada, prof. Obrigada, E prof. até a próxima. Até. Tchau, crianças. Gostaram, crianças, da brincadeira? Ela ajuda, facilita, não é? Para que a gente guarde aqui na cabecinha. Vamos conferir então se atingimos os objetivos da nossa aula de hoje? Vamos conferir aí na telinha. Conhecer o gênero textual regulamento e a sua função social. Nós falamos sobre vários tipos de regulamentos, não foi mesmo? Fazer o uso do dicionário. Procuramos a palavra regulamento no dicionário. E escrever corretamente as palavras. Vocês escreveram comigo enquanto eu realizava a atividade cruzando as palavras. Espero vocês na próxima aula. Beijo, tchau! Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem? E aí, animados para mais uma aula de matemática? Quem assistiu a aula de ontem, hoje nós vamos dar a continuidade ali nas figuras planas, mas com um objetivo diferente. Vamos ver qual é o objetivo da aula de hoje? Olha lá na telinha. Perceber a semelhança e a diferença de objetos no espaço. Reconhecer a congruência de figuras geométricas planas. Veja, um objetivo ali está pedindo para a gente fazer várias coisas. Mas para começar a aula de hoje, eu quero que vocês olhem lá na telinha. A professora vai contar, vai ler uma história para vocês e vocês vão acompanhar. Olhem lá. Então, prestem bem atenção ali para a historinha que a professora vai contar para vocês. O nome dela é As Três Partes. O texto, as ilustrações, é de Edson Luiz Kosminski. E a Eliane produziu esse slide para nós. Vamos ver lá? Era uma vez uma casa que estava com vontade de ser outras coisas além de ser casa. Por causa disso, ela se desmontou em 3 partes. As 3 partes ficaram pensando juntas o que elas poderiam formar. Enquanto isso, alguns pássaros passaram voando e as 3 partes gostaram muito da ideia e foram ser pássaros também. Os pássaros voaram. No mar navegam muitos barcos. As três partes gostaram do que viram e foram para a água para ser barco também. Enquanto o barco navegava, as 3 partes viram muitos peixes que nadavam na água. Elas então pularam para dentro da água e foram ser peixe também. Os pássaros comem peixe. Aconteceu então, as 3 partes que formavam um peixe foram parar na barriga de um pássaro formado por 3 partes.
E assim as 3 partes voltaram a fazer parte de um pássaro que voou, voou e passou perto de uma janela do último andar de um prédio bem alto. Lá uma vovó regava suas plantas. As 3 partes ficaram com vontade de ser regada também e formaram uma planta e um vaso. As 3 partes gostaram de ser planta e ficar crescendo, crescendo aos pouquinhos. Então, num dia em que os netos da vovó vieram visitá-la e brincavam de adivinhações, as 3 partes pularam da janela para dentro da brincadeira e desafiaram os netos a descobrir qual era o bicho que elas estavam formando, dizendo ainda que o bicho gostava de visitar galinheiros. Os netos da vovó logo reconheceram que era uma raposa de focinho pontudo. Depois, as 3 partes inventaram outras brincadeiras. Elas formaram uma ponte e as crianças andaram em cima. As 3 partes formaram também um escorregador. As crianças escorregaram nele. Depois, as 3 partes formaram uma gangorra. E por fim, brincaram de esconde-esconde com as crianças, que de tanto procurar, encontraram as 3 partes. Quando anoiteceu, as crianças voltaram para casa e as 3 partes e a vovó ficaram conversando. A conversa foi ficando animada, divertida. As 3 partes estavam gostando tanto da vovó que disseram que, se ela quisesse, ficariam morando ali e assim poderiam se divertir bastante e contar muitas histórias junto. Conforme o combinado, as 3 partes ficaram morando com a vovó e assim puderam conhecê-la melhor em detalhe e cada vez mais gostavam dela. Por isso, resolveram fazer uma surpresa, um presente, algo que a vovó volta e meia falava: uma casa. Numa cidadezinha, para ela plantar e cuidar de um jardim, e para ela receber a visita dos seus netos, onde eles poderiam continuar a se divertir bastante com a vovó e as 3 partes. Então, vejam lá, essa história que a professora acabou de contar para vocês, falavam de 3 partes. E essas 3 partes lembram lá do nosso objetivo, que falavam das figuras planas. As 3 partes não eram 3 figuras planas ali? Não tinha o trapézio e 2 triângulos? Né? Isso mesmo! E esses triângulos formavam, essas 3 peças formavam diversas outras formas. Elas formaram um passarinho, formaram peixe, formavam uma casa, que elas começaram como casa, quando se dividiram, mas lá no final voltou a ser uma casa, e outras, um barco, um vaso com flores, com plantas, né? Então, muito que a gente perceber das coisas que estão ao nosso redor tem o formato de figuras planas. E eu trouxe para vocês aqui um outro jogo que vocês já devem, né, ter visto lá na escola, já devem ter brincado, já devem ter feito outras imagens com o Tangram. Vocês já viram um Tangram na escola de vocês? Tenho certeza que sim, já devem ter feito outras atividades. Esse Tangram, se eu olhar assim, ó, ele juntinho, ele lembra um quadrado, mas ele, como a história, ela também se dividiu em peças, em 7 peças. E com a ajuda de vocês, eu quero que vocês observem aqui que nós vamos dividir, aqui separar essas peças seguindo algumas regras. Vamos dividir elas por figuras iguais? Quais figuras que eu tenho aqui? Eu tenho triângulos, olha, 1, 2, 3, 4 triângulos. Eu tenho um quadrado, 5 triângulos. Tenho um quadrado e tenho um paralelogramo. Olha lá, ó, uma figura diferente que vocês também já viram. Então, veja, eu separei os meus triângulos, o quadrado e o paralelogramo. Eu não dividi em 3 grupos aqui? Isso. Mas agora eu vou esquecer um pouquinho do quadrado
e do paralelogramo. Vou deixar ele do ladinho. E vou ver aqui os meus triângulos. Vejam, eu tenho 2 triângulos aqui, ó, maiores, um médio e 2 pequenos. Eu tenho aqui 5 triângulos e eles têm tamanhos diferentes. Os 2 maiores, se eu sobrepor um sobre o outro, eles são do mesmo tamanho. Os pequenos aqui, ó, também são do mesmo tamanho. E esse daqui, tamanho diferente. Por que será que a professora mostrou isso para vocês? Porque eu quero chegar lá naquele objetivo da aula de hoje que dizia aquela palavrinha diferente, congruência. O que será que é congruência de figuras geométricas? Congruência quer dizer o seguinte, que figuras do mesmo tamanho, são figuras que têm o mesmo formato e do mesmo tamanho. Aqui, ó, essas duas, elas são congruentes. Por quê? Porque elas têm o mesmo formato, são 2 triângulos do mesmo tamanho. Esses 2 pequenininhos são 2 triângulos, têm o mesmo formato, a mesma forma e do mesmo tamanho. Ali tá, só a professora colocou aqui, mas eles são do mesmo tamanho. Mas eu posso dizer que esse triângulo maior e esse triângulo menor, eles são 2 triângulos. Eles são congruentes? Não, eles não são congruentes. Por quê? Isso, viu como vocês estão bem espertos prestando atenção? Porque o tamanho deles é diferente. Figuras somente são congruentes quando elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho. Vejam ali no slide a definição. Observem lá. As formas planas nos ajudam a representar muitas coisas. E olhe lá, quais são as formas planas que nós mais vemos? Um círculo, um quadrado, um triângulo, retângulo, trapézio, hexágono, pentágono, paralelogramo e o losango. Essas são as formas que nós mais vemos no nosso dia a dia. Em vários objetos, em vários locais, nós vemos essas representações. Então, elas são figuras planas. E ali? Quando a professora falou da congruência, congruência quer dizer semelhante, lembra da conformidade, de equivalente, que não quer dizer que as peças são semelhantes, elas têm a mesma forma, o tamanho delas tem o mesmo, são equivalentes. Então, a congruência em figuras planas, consideramos 2 figuras congruentes quando elas apresentam o mesmo formato o mesmo tamanho. Voltando aqui na mesa, então depois que eu li essa definição, eu posso dizer que esses três figuras são triângulos? Posso dizer, porque elas têm 3 lados. Eu posso dizer que elas têm a mesma forma? Tem. Posso dizer que ela tem o mesmo tamanho? Não. Então, se eles não têm o mesmo tamanho, eles não são congruentes. Mas se eu colocar o triângulo verde e o vermelho, se eu sobrepor, eles têm o mesmo tamanho. Então, o triângulo verde e o vermelho, eles são congruentes. Mas como é que eu posso ver isso melhor ainda, tirar melhor essas informações? Se eu usar uma malha quadriculada. Lembra que nós já fizemos atividades com a malha quadriculada? De coordenadas, nós já fizemos lá o caminho para encontrar, fizemos lá aquelas setas uma vez dos jogadores para seguir. A professora trouxe também mais uma atividade na malha quadriculada. Olha lá a malha quadriculada. Aqui eu tenho algumas figuras, vejam lá, na malha quadriculada eu tenho alguns retângulos. Eu posso dizer que todos eles são do mesmo formato? Tem a mesma forma? Se eu olhar bem, alguns sim e alguns não. Posso dizer que eles são todos do mesmo tamanho? Será que são todos do mesmo tamanho? Vamos comprovar isso? Nós vamos usar de base o azul e o
o verde. E vamos comprovar esses aqui. Lembra quando a professora usou no Tangram, a gente sobrepôs? Então, nós vamos fazer a mesma coisa agora aqui na malha quadriculada. A professora vai separar essas figuras aqui, então essa é a base lá. Nós vamos ver quais são congruentes com esses e os quais não são. Pelo formato, vejo, duas colunas. Então, esse são semelhantes. Então, vamos separar aqui por enquanto. Semelhantes. Vamos separar o outro. São semelhantes. Lembram lá da congruência? Semelhança? Vamos lá. Então, esses são semelhantes. A professora está dividindo eles aqui. E nos outros dois, nós vamos colocar próximo do azul clarinho ali, que é o mesmo formato, tem a mesma semelhança. Agora, nós vamos ver quais são congruentes e quais não são. Separando esse e separando o amarelo. Vejam lá, então, agora o que a professora tem aqui. Dividindo por grupos, por semelhanças. O fininho, com o fininho, né? O retângulo menor e o maior. Vamos sobrepor na malha quadriculada para ver ali. Esse azul escuro, ele é congruente com esse azul claro? É ou não é? Aqui é que a professora recortou ali, mas ele ficou o mesmo tamanho? Vocês conseguem ver, observar isso? Ó, se a professora virar de ladinho aqui, acho que fica melhor para vocês observarem. Ele é o mesmo tamanho? Sim! Então, esse azul escuro com o azul claro são congruentes. E o amarelo, que era do mesmo grupo? Vamos sobrepor para ver se ele é o mesmo? Exato, o mesmo tamanho ali, ó. Para vocês verem, então, essas três figuras aqui, ó, são congruentes, porque eles são o mesmo formato e o mesmo tamanho. E agora aqui, nesse outro grupo desta semelhança, o vermelho, ele é congruente ao verde? Vamos ver? Se eu sobrepor, vejo o mesmo tamanho. E o amarelo, ele é do mesmo tamanho? Vixe, o amarelo não é. Então, o amarelo não é. Eles têm o mesmo formato, mas não têm o mesmo tamanho. Vejam ali, ó. Mesmo formato, mas não tem o mesmo tamanho. Então, congruentes, e se eu colocar o vermelho e o amarelo um do ladinho do outro, eu consigo observar também isso. O vermelho e laranja aqui, ó. Eles têm o mesmo formato, mas não têm o mesmo tamanho. Então, aqui não há uma congruência. O azul e o amarelo são do mesmo formato e do mesmo tamanho. Então, eles são congruentes. Então, vejam, aqui eles têm o mesmo formato, o mesmo tamanho, estão na mesma posição. Mas uma outra atividade que a professora trouxe para vocês. Observem essas imagens aqui. Também na malha quadriculada para vocês observarem melhor. Vejam, eu tenho a primeira coluna aqui com algumas figuras e a segunda coluna também com algumas figuras. Observem bem, se eu pedisse para vocês, liguem as formas congruentes. Elas, aqui todas elas são congruentes, porque são do mesmo tamanho, mas elas estão em posições diferentes. Então, elas têm uma congruência, porque têm a mesma forma e o mesmo tamanho, mas estão em posições diferentes. Vamos ligar ali a seta roxa ali, ó. A seta roxa com a seta amarela. Opa, essa canetinha não tá funcionando. Vamos pegar outra. A roxa e a amarela. O próximo, qual será que é a figura congruente com essa azul? Isso, o azul aqui e o verde. São do mesmo tamanho, mas estão em posições diferentes. O trapézio aqui, ó, amarelo com o trapézio azul. E o losango verde com o vermelho. Essa foi a ligação ali dessas figuras. Se eu recortasse essa e colocasse em cima essa, se eu sobrepor
as mesmas figuras, elas teriam o mesmo tamanho, só que estão em posições diferentes. Voltem aqui para vocês verem nessa atividade, a professora vai colocar aqui do lado. Quando eu coloco para vocês uma do ladinho da outra, elas estão o mesmo tamanho, têm o mesmo formato, estão na mesma posição. Se a professora virar aqui, ó, tá? Vou colocar do ladinho da malha quadriculada para vocês verem aqui, ó, do ladinho, ó. Só para ter uma ideia. Elas continuam tendo o mesmo formato, continuam tendo o mesmo tamanho, só que estão em posições diferentes. Então, a congruência é lembrando que é o tamanho e o formato, mas eles podem estar na mesma ou em posições diferentes. Isso mesmo. E em casa, vocês vão reforçar isso que nós vimos aqui. Fazendo o quê? As atividades. Será que está difícil a nossa atividade? Eu acho que não. Vamos ver lá que a professora vai explicar como que vocês vão fazer? Olhem lá no slide. A tarefa de casa. Desenhe na malha quadriculada uma figura congruente a cada uma das figuras. Vejam ali, nesta são 3 figuras. Na malha quadriculada, vocês vão ter que fazer uma segunda coluna, imitando, desenhando igual, porque congruente é o mesmo tamanho, a mesma figura eles vão fazer, só que em posições diferentes. Então, veja que vocês vão precisar bater bem a cabecinha de vocês, olha bem a inteligência para contar quantos quadradinhos da malha ele usou, qual foi o formato ali que as retas para fazer essas figuras e vão realizar do ladinho ali essa atividade. E eu sei que vocês vão conseguir porque vocês são bem inteligentes. Essa atividade da tarefa é bem semelhante com essa que a professora fez para ligar aqui. Vejam, lá vocês têm a primeira coluna e vão ter que fazer a segunda em formas diferentes. Elas têm o mesmo tamanho, só que estão em posições diferentes. Será que nós conseguimos atingir os objetivos da nossa aula de hoje, realizando todas essas tarefas? Lembrando lá das 3 partes da historinha que eram figuras planas, que elas em posições diferentes formavam outras figuras. Depois nós vimos o que? O tangram, que é dividido em peças. Que são essas peças mesmo? Quantas peças eram mesmo? Isso, 7 peças diferentes, 7 figuras planas diferentes, mas que entre elas tinham congruentes e não congruentes. Lembra do tamanho dos triângulos? Aí nós vimos ali, quando a gente sobrepôs uma figura sobre a outra, se ela tinha o mesmo tamanho ou não. Tudo isso que nós fizemos hoje era para tentar atingir o nosso objetivo. E será que nós atingimos? Vamos ver lá? Perceber a semelhança e a diferença de objetos no espaço. Vejam bem, lembram que quando eles estavam em posições diferentes, nós observamos que eles tinham a mesma semelhanças e diferenças? Nós conseguimos reconhecer a congruência de figuras geométricas planas? Conseguimos! E para ver melhor isso, vocês vão fazer as atividades lá que estão sendo enviadas para casa. Observe, se não conseguirem lembrar, voltem ali na aula para verem essas atividades. Façam, porque eu tenho certeza que o professor de vocês vai ficar muito feliz com as atividades. Certo, crianças? Então, a nossa aula de hoje, nós atingimos o objetivo e vamos fazer a nossa tarefa lá em casa para aprender melhor ainda. Então, até a próxima! Vem aí, Formação Humana, Ensino Religioso. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giovana e hoje eu estou aqui para trabalhar formação humana e ensino religioso. Mas eu não vim sozinha não, o Pedrinho veio comigo e ele estava ouvindo uma música. Vocês ouviram também? Ah,
mas para a gente descobrir o que essa música tem a ver com a nossa aula, vamos ao tema da nossa aula, lá na telinha com a professora. Cultura dos povos indígenas e africanos. Que beleza! O que será que a gente vai estudar então? Olha o Pedrinho me cutucando de novo. Mas professora, e a música? Você não ia falar da música? Gente, essa música que estava tocando é da cultura africana. Na verdade, é dos africanos que moravam e moram aqui no Brasil. É uma dança que foi criada pelos escravos, quando eles moravam aqui no Brasil, lá no comecinho da colonização, e eles vieram para trabalhar como escravos. Aí, uma das atrações que eles tinham, das distrações que eles tinham depois do trabalho e mesmo para aprender a se defender, eles criaram a capoeira. Então essa música é uma mistura de artes marciais com os tambores africanos. E essa música em especial, Paranauê, ela fala sobre a região onde havia grandes mares. Então, a palavra Paraná quer dizer grandes mares e Auê é uma saudação. Olha só, então é uma mistura da língua indígena Tupi, Paraná, Auê, quer dizer grandes mares, e Auê é uma saudação indígena na cultura africana, que é a dança e a luta da capoeira. Então, olha só, juntou a cultura indígena e a cultura africana numa única dança, numa única expressão corporal. Então vocês podem perceber com isso que a nossa cultura é muito vasta, é muito variada. Então, para falar sobre isso, eu vou começar a falar sobre os nossos objetivos. Identificar a diversidade cultural na formação da cultura brasileira e reconhecer a diversidade religiosa presente a partir do entendimento das diferenças. Muito bem! Através desses objetivos, nós vamos conhecer as diferenças entre a cultura indígena e a cultura africana e perceber se há alguma semelhança entre uma e a outra, ok? Então vamos lá para a telinha. O que é cultura? Ó, Pedrinho de novo me cutucando. Professora, mas você vai ensinar cultura africana e cultura indígena e não falou o que é cultura? Então vamos lá, cultura é o conjunto de tradições, costumes e crenças de um determinado grupo social. Então aqui no caso é o grupo indígena e o grupo africano, que nós vamos conhecer um pouquinho sobre a cultura indígena e um pouquinho sobre a cultura africana, porque é nós temos uma variedade enorme sobre a cultura indígena, sobre a cultura africana, são coisas muito lindas de se estudar, mas nós não temos muito tempo para isso. Então a professora fez um breve apanhado para vocês. Confiram comigo lá na tela. A cultura indígena começa com uma foto linda desse menino indígena com o rosto pintado e um colar com contas. E isso faz parte da cultura indígena, desculpem. Mas eu separei duas fotos muito importantes. A primeira é da colonização, do período de colonização, quando os índios estavam aqui no Brasil tranquilos e chegaram os europeus. Os europeus chegaram com uma imposição sobre os índios, né? Achando que podiam dominá-los. Enfim, há toda uma história por trás disso que vocês já conheceram lá nas aulas de história, né? E vocês também percebem que ali do lado existem índios que estão numa outra situação, porque é o índio na atualidade. Olha a diferença, quando ele estava lá no período da colonização, ele vivia nas ocas, nas florestas, no meio do mato, né? E agora, alguns índios que saíram das suas tribos e vieram para a cidade grande, já estão ocupando escolas, fazendo estudos, estão se formando e estão com muita representação na sociedade, como políticos, como atores. Então, a sociedade indígena está inserida no nosso dia a dia, ok? Vamos para o próximo? A religião indígena, olha só, é um conjunto de mitos e seres espirituais. Eles acreditavam em entidades espirituais que habitavam, o mundo material.
As potências espirituais encarnadas eram nos animais. Eles acreditavam que o animal renascia com algum espírito dos seus antepassados. E que as pessoas, que são os pajés, eles estabelecem um contato entre o mundo espiritual e o mundo material. Então o pajé é uma pessoa muito importante na tribo. E você sabe de uma curiosidade muito importante, que o pajé poderia ser um índio ou uma índia. Ele podia ser um homem ou uma mulher. E ali nas fotos aparecem as danças. As danças na religião indígena estão muito envolvidas no fato de elas transmitirem a cultura e passarem um conhecimento dos ancestrais através dos espíritos. Então eles acreditam que dançando e chamando os espíritos vão comparecer nessa cerimônia e vão se manifestar para aconselhar o povo, para curar o povo. Então são rituais importantes na religião indígena. O pajé, como eu já falei para vocês, é o líder religioso, é ele quem comanda todas essas celebrações, e em algumas tribos, não são em todas, acontecem algumas rezas, também não são todas, dentro da Opã, que é uma casa destinada a rezas, ok? Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre a cultura africana, que é a outra cultura que está ligada e junto formou a cultura brasileira. Vamos lá? A cultura africana. O modo de vida dos africanos. Eu coloquei duas fotos importantes para vocês, que são lá no começo da colonização do Brasil. Eu contei para vocês que os europeus chegaram e os índios já estavam aqui. E os africanos? Os africanos vieram para o Brasil como escravos. Eles foram comprados e eram trazidos para cá à força, tanto que eles viajavam em navios negreiros, sofriam horrores nas viagens, chegavam aqui e ainda tinham que trabalhar de graça nas fazendas. Eles não recebiam nem um centavo pelo seu trabalho, muito pelo contrário. Quando eles faziam qualquer coisa errada, olha só lá, ó, na figurinha do lado, na foto ao lado, existia um momento que eles eram castigados em praça pública para que todo mundo tomasse aquilo como exemplo. Então veja como a cultura africana sofreu muito, como os africanos que vieram para o Brasil chegaram aqui sendo marginalizados, totalmente desprovidos de qualquer privilégio. Eles não tinham nenhuma condição, eles eram comprados como se fossem coisas, como se fossem objetos, né? E isso com pessoas, com seres humanos. Imagine que absurdo. Agora, continuando no modo de vida atual, a cultura africana é muito rica e hoje em dia alguns descendentes daquelas pessoas que eram escravos vivem nos quilombos, que são os quilombolas. As pessoas que são os descendentes das pessoas que viviam nos quilombos antigos. E hoje em dia as pessoas africanas estão inseridas na nossa sociedade, assim como o indígena também. As pessoas africanas são dentistas, trabalham em escritórios, são professores, são dançarinos, são atores, enfim, existem uma variedade de pessoas que são descendentes da cultura africana. E ali do ladinho tem uma representação da dança que eu coloquei para vocês novamente, que é a capoeira. A capoeira nunca existiu na África, ela só existiu aqui no Brasil, porque ela tem origem na cultura africana que está aqui no Brasil, justamente porque foi a dança que eles faziam nas senzalas, para aprender até a se defender, né? Então eles faziam aqueles passos para aprender a se defender. Continuando, a religião africana. A religião africana tem como principal sacerdote de um terreiro de Umbanda o pai de santo ou a mãe de santo. Os dois, eles são pessoas responsáveis por transmitir oralmente a cultura do povo africano. E essa transmissão é como se fosse uma bênção. Então eles têm um poder de memória muito grande, por isso que eles são muito importantes na comunidade. Na cultura africana, o som dos atabaques reproduz a voz das divindades
ele simboliza o trovão. Então, o trovão é uma coisa que tem muita importância para os africanos na cultura e nas religiões. Agora eu vou fazer com vocês duas semelhanças. Vou mostrar para vocês duas semelhanças entre a cultura africana e a cultura indígena. As duas culturas, elas têm na dança as suas manifestações religiosas como fonte. Então, a cultura africana e a cultura indígena procuram dançar de maneiras diferentes, é claro, mas através da dança elas recebem os espíritos ou as entidades. Okay? E a outra semelhança entre as duas religiões, é o contato direto com a natureza. Tanto os africanos quanto os indígenas tinham um contato muito grande com a natureza, uma alimentação saudável, e tudo isso influenciou no modo de pensar a religião deles. Então eles acreditam que os ancestrais podem reencarnar, podem reviver em espíritos ou nos animais ou durante uma celebração. E nós, como seres humanos que somos, temos que respeitar qualquer cultura que nos pareça estranha ou não, porque essa é a manifestação da cultura religiosa que mais tem influência aqui no Brasil, digamos assim. A religião da Umbanda e a do Candomblé, que são as religiões africanas. Essas duas religiões são muito importantes para todas as outras religiões. Claro que vai aparecer o catolicismo, vai aparecer o cristianismo, enfim. Nós vamos nos deter aqui à cultura africana e indígena. São as duas culturas que formaram lá no início da colonização a cultura brasileira. E nós todos ou somos descendentes só dos índios, ou só dos africanos, ou de todos juntos, porque nós temos no nosso sangue uma junção muito grande dessas culturas. Então, o indígena e o africano são muito importantes para a nossa formação. Em todas as situações, nós devemos respeitar qualquer manifestação religiosa que nos apareça. Eu esqueci de falar que no centro de Umbanda, no terreiro de Umbanda, o chefe, a pessoa mais importante, o líder, vocês já conhecem isso, já viram nas outras aulas, é a mãe de santo ou o pai de santo. Lá na religião indígena é o pajé, lembram? E aqui na religião africana, é a mãe de santo e o pai de santo. E eles são pessoas muito importantes para a comunidade porque eles têm uma função de repassar na oralidade aquilo que eles vivem e reconhecem dos seus ancestrais, dos seus antepassados. O terreiro de Umbanda é o lugar onde eles professam a fé. No terreiro de Umbanda acontecem as danças que eu falei para vocês que se parecem muito com as danças indígenas, né? Apesar de que muitas dessas danças também podem acontecer ao ar livre. E essas danças, elas manifestam pedidos, oferendas, dependendo da situação e da ocasião, tá? Agora vamos para o quiz, né? Do Pedrinho. O Pedrinho já está aqui me cutucando. Vai fazer, professora? Qual é a primeira pergunta? Qual é o líder da religião indígena? Pensem aí comigo. Qual é o líder da religião indígena? Quem sabe pode me dizer? Muito bem, é o pajé. E o pajé faz todo o ritual para que as pessoas se concentrem, separa os pares para dançarem, organiza se aquela dança vai ser de oferenda ou de agradecimento, ou vai ser um pedido para uma cura, né? E eu não falei para vocês, mas o pajé, ele faz uma festa na tribo que é chamada de pajelança. E essa pajelança é justamente um momento de cura. Então é um momento em que as pessoas fazem a dança, os indígenas participam e eles estão fazendo um tratamento de cura através das ervas medicinais, das plantas que são cultivadas na tribo. Vamos lá para mais uma perguntinha? Como se chama o lugar sagrado dos umbandistas? Como se chama? Isso mesmo, centro de terreiro ou terreiro de Umbanda.
É o lugar onde os umbandistas fazem as suas orações, as suas preces, fazem as suas danças, né? Para que possam oferecer aos seus espíritos a gratidão ou os pedidos que eles precisam, né? Que eles desejam. Mas o Pedrinho tem mais perguntas, vamos lá? Quero ver mais uma. Quem é o chefe do terreiro de Umbanda? Ou quem é o líder do terreiro de Umbanda? Quem é o líder religioso da Umbanda? Isso mesmo! Pode ser a mãe de santo e pode ser o pai de santo. Os dois, com amplo conhecimento da cultura, passam isso de pai para filho, se manifestam nos rituais religiosos e conduzem todo o ritual, fazendo com que as pessoas tenham um momento de encontro com o sagrado. Mais uma perguntinha? Aqui, ó. Quais as semelhanças entre as culturas religiosas indígenas e africanas? Vocês se lembram que tinha pelo menos duas coisas muito parecidas entre as duas religiões? Isso mesmo! Os rituais de dança. E os rituais de dança indígena. Tanto faz, né? Na cultura indígena ou na cultura africana, as duas trazem consigo uma forte influência da dança e da música nos rituais religiosos. Isso é muito importante, cada uma com a sua característica, cada uma do seu jeitinho, mas as duas fazem isso para expressar a sua religiosidade. Vamos à nossa tarefa? Olha só. Como se chama o líder religioso na cultura indígena? Encontre e pinte a resposta correta. Aí você vai encontrar ali no quadradinho, será que é o rei? Será que é o chefe? Será que é o capitão ou é o pajé? Complete. A Umbanda é uma das religiões de matriz. Qual será que é a matriz? Indígena ou africana? E o espaço onde professam sua fé é conhecido como? Olha, a palavrinha tem 2 R's, depois tem um R sozinho. Ah, tá muito fácil isso. Encontre, número 2, no caça-palavras, os nomes dos instrumentos musicais de origem africana. Lembra que falei para vocês que lá nas danças africanas e lá na cultura africana tinha muita dança, muita música e era feito com instrumentos de percussão. Então vocês podem lembrar e colocar ali no caça-palavras, encontrar no caça-palavras. Muito facinho, tá até o nome ali do lado, ó. Vamos aos nossos objetivos, ver se nós conseguimos atingir eles? Identificar a diversidade cultural na formação da cultura brasileira. Reconhecer a diversidade religiosa presente a partir do entendimento das diferenças. Perfeito! Conseguimos fazer tudo isso. Isso tudo com a ajuda do Pedrinho, que ele está me cutucando aqui, que eu não estou falando dele, e dizer para vocês que vocês têm que ter muito respeito, muito cuidado com as culturas dos povos, que nos parecem diferentes, mas foi a cultura desses povos que trouxe a cultura brasileira. Então, nós somos descendentes dos índios e dos africanos. Um beijo bem grande no coração de vocês e até a próxima. Vem aí! Literatura. Oi, galera, tudo bom? Então, voltei para mais uma contação de histórias. Esqueci de falar, né? Olha que mal educada. Meu nome é Ana Cláudia Oliveira, sou professora e contadora de histórias. Vamos lá? À noite no castelo é mal assombrada. Lá tem um fantasma que faz Lá tem uma bruxa também que faz Lá tem um vampiro também que faz Já era tarde da noite quando ele acordou. A lua
brilhava lá no céu toda cheia e os seus raios invadiam o quarto, indo parar na cama de Vladinho. Melhor, cama não, caixão. É, isso mesmo, caixão, porque Vladinho era um vampiro e como um vampiro, ele dormia num caixão. Dormia de dia e acordava à noite. Vladinho acordou com uma cara terrível de sono e foi para a cozinha. Lá, a sua mãe vampiro o esperava com um copo desse tamanho de sangue para lá, digamos assim, animá-lo. Quando Vladinho entrou na cozinha, ela já foi logo dizendo: Vladinho, meu querido, você já está bem grandinho. É hora de você sair e procurar o seu próprio alimento. Vá, meu filho, saia pela noite sombria e ache o seu sangue. Hello, mami! Au, a noite está clara, é lua cheia. Oh. Não importa, não interessa, Vladinho. Saia já e ache sua vítima. Vladinho então saiu um pouco contrariado e sem nada de empolgação. Andou um pouco para cá, andou um pouco para lá e viu se aproximando uma velhinha. A velhinha estava toda arrumadinha, faceirinha, e Vladinho na hora ajeitou a sua capa, andou com firmeza em direção a ela e preparou o seu. A velhinha nem se assustou. Na verdade, ela achou interessante. Oh, meu Deus, que nenenzinho mais lindo! E olha, vestido de vampiro! Vestido não, eu sou um vampiro! Eu sou um vampiro! Ai, claro que é, neném, claro que é. Tome aqui um pirulito. E a velhinha foi embora e Vladinho ficou lá, sem entender nem por que com aquele pirulito na mão. Ficou com uma raiva, jogou o pirulito no chão e ó, pisou várias vezes. Passou um tempinho, quem ele viu se aproximando dele foi um velhinho, careca, que andava todo arcado com uma bengalinha. Ele parecia ter muita dificuldade para andar. Vladinho, então, se aproximou e deu seu belo vó. O velhinho, ó, nem viu, continuou andando. Então Vladinho pulou na frente dele e deu um vó mais forte ainda. O velhinho olhou e disse: Oh, tá chorando, bebê? Tá chorando? Vá! Ué, tá perdido da tua mãe? Vá! Que isso, neném? Que isso? E também tirou um outro pirulito e entregou para Vladinho, que na hora ficou sem entender. Mais um pirulito? O velho foi e Vladinho ficou enfurecido. Depois disso, quem se aproximou dele foram duas meninas. Elas tinham mais ou menos a mesma idade. Vladinho então pensou: é agora que eu vou conseguir o meu sangue. E vá! Pensa que as meninas se assustaram? Elas, na verdade, adoraram. Olha! Já é Halloween! Ai, amiga! É mesmo? Que legal! Vladinho então ficou muito bravo e deu um vlá tão forte, mas tão forte que ficou roxo e sem ar. Amiga! Veja que make bafo ele tá usando! Ai! Azul arroxeada! Amiga, azul arroxeada não, a make dele é divina, mas é roxa azulada. E assim as duas foram discutindo e nem deram bola para Vladinho, que estava roxo e sem ar e muito bravo. E chateado, né? Porque ele pensou: sério que eu não consigo assustar ninguém? Sério? Como que eu vou conseguir o meu alimento se eu não consigo uma vítima? Chateado. E foi andando. Quem chegou perto dele depois foi um cachorro.
Vladinho pensou, agora eu consigo. E fez o seu Vlá mais tenebroso. Vlá! Gente, o cachorro rolou no chão de risada. Nem um cachorro ele assustava. Essa realmente não era a noite de Vladinho. Cabisbaixo e triste, Vladinho continuou seu caminho, bem desinchadinho. Foi aí que ele estava passando na frente da loja do seu Ademar e viu na vitrine um vulto que se aproximava dele. Se encheu-se de esperança, mais uma vez, andou firmemente na direção do vulto e então fez o seu Vlá! Quando ele fez Vlá! O vulto também fez um Vlá! Com uma cara ameaçadora e tão ameaçadora que Vladinho se assustou e foi embora. Entenderam? Vladinho ficou com medo do próprio reflexo na vitrine da loja. À noite no castelo é mal assombrada. Lá tem um vampiro que faz. E é assim que essa história chega ao fim. Entrou por uma porta e saiu pela outra. Depois a Ana volta e te conta a outra. Vem aí, musicalização. Sabe onde é o Sudão, saberá. A Nigéria, o Gabão, Ruanda. Quem não sabe onde fica o Senegal, a Tanzânia e a Namíbia, Guiné-Bissau, todo o povo do Japão saberá. De onde veio o leão de Judá, Alemanha e Canadá saberá. Toda gente da Bahia sabe já de onde vem a melodia do Ijexá. O sol nasce todo dia, vem de lá, entre Oriente e Ocidente, onde fica. Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui a África ficará. Basta atravessar o mar pra chegar onde cresce o baobá, pra saber da floresta de Oxalá, Himalê, no deserto do Alá, do Ilê, Manto Moço, Managó, Yorubá, entre Oriente e Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida.
Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui a África ficará. Entre o Oriente e o Ocidente, onde fica? Qual a origem da gente? Onde fica? África fica no meio do mapa do mundo, do atlas da vida. Áfricas ficam na África, que fica lá e aqui a África ficará. Uhul! Chegamos ao final de mais um programa de aulas Vem Aprender. Agora, pegue as atividades enviadas pela sua escola e estude. Baixe também os exercícios que estão no nosso site isme.pontagrossa.pr.gov.br. Para assistir novamente este programa, basta acessar a página da Secretaria de Educação de Ponta Grossa no Facebook ou no YouTube. Pratique as experiências, os exercícios de matemática, escreva e leia muito, muito mesmo. Todas as aulas possuem atividades de leitura e exercícios para você ter cada vez mais conhecimento. Já sabe, não deixe esse coronavírus atrapalhar os seus estudos. Também envie para nós o que você está lendo e estudando. Nosso número você já conhece, é o 9165-8345. 9165-8345. Faça o seu vídeo ou foto e mande para nós. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!